escutando, refletindo e rezando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para uma vida feliz. Agora, na Monte Roraima FM, com a participação do Padre Lúcio Nicoleto. Amadas irmãs, queridos irmãos radiovintes, sereno e abençoado domingo a todos e todas vocês. Nesse domingo, dia 8 de outubro, 27º domingo do tempo comum, podemos perceber no Evangelho que nos é presenteado sempre pelo evangelista Mateus, que muitas comparações foram feitas para falar das atitudes e das histórias do povo de Israel e de sua relação amorosa com Deus, apesar de cheia de tempestades. A alegoria da vinha que encontramos no profeta Isaías era certamente entre as mais conhecidas pelo povo de Israel. Jesus retoma essa alegoria, mas mudando o acento. Ele não recusa a vinha de não produzir uva, como o texto de Isaías, e sim os agricultores, os responsáveis pela produção. São os arrendatários que desviam o fruto da videira e sonegam o pagamento ao patrão. Mas aqui, para entender direitinho e de forma autêntica o verdadeiro significado da parábola, é preciso fazer uma distinção. Para entender melhor a história, eu quero contar uma... Mas aqui é bom fazer uma distinção. Para entender melhor, eu vou contar uma história. Antigamente, na região do Mediterrâneo, quando era a época da colheita da uva, as famílias dos agricultores se juntavam para fazer uma colheita mais rápida e fazer um trabalho de mutirão nas terras dos vizinhos. Muitas vezes participavam deste mutirão também pessoas que não tinham nada a ver com o convívio familiar, mas sobretudo não tinham terra e sempre havia muitas crianças pulando, brincando, querendo ajudar a colher a uva. No final do dia, os arrendatários arrumavam um saco e colocavam dentro alguns cachos de uva para este povo levar para casa e as crianças poder comer. Dizendo aos amigos, levem enquanto o patrão não vê. E claro que se fosse por ele, o patrão, nenhum grão desta uva seria doado, porque só ele tem direito ao lucro. Assim, eu acredito, Jesus tinha vivido no seu tempo de criança, participando de uma festa feita com dons de caridade escondida, mas que vem do coração e que se preocupa com a vida do povo. A ganância do patrão se preocupa somente com o lucro e não com a vida das pessoas que trabalham na sua terra. Por isso, Jesus não acusa a vinha, isto é, o povo, de não produzir frutos, mas acusa diretamente os que são responsáveis pela organização e pela produção deste mesmo povo. Este aspecto pode ser entendido melhor se a gente pensa no dono da vinha como sendo Deus. Os arrendatários, sendo os chefes do povo, enquanto a vinha é o povo que deve ser conduzido. Continuando, comparação feita na história, o povo simples, representado pelos agricultores que trabalham a terra e cultivam a videira, pode até errar, mas sempre tem no fundo do coração uma atitude de defesa da vida, de compreensão e partilha com o irmão sofredor. Os que estão dispostos a destruir, mentir, perseguir e até matar são justamente os que têm construído os valores de suas vidas em cima da opressão e da exploração do povo. O fruto da vinha, a uva que deveria ser fonte de alegria, não, tira a mão embaixo, não estou vendo. Os que estão dispostos a destruir, mentir, perseguir e até matar são justamente os que têm construído os valores de suas vidas em cima da opressão e da exploração do povo. O fruto da vinha,
Uva que deveria ser fonte de alegria e vida, se torna assim fonte de destruição e morte. Podemos compreender melhor agora porque os emissários do dono, que podem aqui representar os profetas que ao longo da história de Israel foram enviados e maltratados. E até o próprio filho foi morto e jogado fora da vinha. Assim também Jesus, quando veio para reclamar os frutos da justiça e proclamar o ano de graça do Senhor, foi jogado fora. Assim também Jesus, quando veio para reclamar os frutos da justiça e proclamar o ano da graça do Senhor, foi jogado fora dos muros de Jerusalém, no Monte Calvário, e crucificado. Pois bem, na lógica da religião do templo, assim como estava organizada, Jesus não podia vir a desestruturar um sistema tão bem montado. Sistema que prendia a consciência das pessoas e garantia, assim, o lucro dos grandes e dos que manipulavam até a religião em nome de Deus. É por causa da dureza do coração dessas pessoas que a vinha lhes foi tirada e dada a quem fosse entregado à produção. Então a vinha foi colocada sob o cuidado de outros administradores, os pagãos, que tiveram a atitude de acolher o anúncio do reino, diferentemente das autoridades do povo. E o texto que acrescenta que isso se realizou numa lógica que já estava nas Escrituras, a pedra jogada fora pelos construtores tornou-se a pedra angular do edifício, conforme encontramos no Salmo 118. Podemos constatar aqui a lógica diferente, a lógica da morte e ressurreição de Jesus, sobre a qual está fundado o novo povo de Deus. Abrindo agora o sentido desta parábola para nós, podemos perceber que Deus esperava a justiça de Israel, mas precisou colocar outros administradores para poder colher estes frutos. Os frutos da justiça consistem, antes de tudo, em escutar a palavra de Deus e pô-la em prática. Pôr em prática tudo o que Jesus nos ensinou. E isso produz amor sem fingimento, união fraterna, respeito e valorização da dignidade humana e, sobretudo, partilha. O segundo e último aspecto, importantíssimo, é que não há mal que não venha por bem. O que significa isso? São Paulo nos diz que é justamente graças à dureza do coração destas pessoas que a boa nova foi aberta e anunciada aos gentios. Deus, portanto, não rejeitou os judeus. Pensamento que, ao longo da história, provocou tanta discriminação, sofrimento e perseguição, e até milhões de mortes. Porém, rejeita os líderes, os chefes de ontem e de hoje, que fazem do nome de Deus uma oportunidade para dominar e se enriquecer à custa da boa-fé do povo. É claro que todos temos parte de responsabilidade, mas aqui estamos falando de uma estrutura social e religiosa de dominação. Dito isso, não podemos ler esta parábola com autossuficiência, porque a mesma coisa pode acontecer com a gente. Até mesmo dentro de nossas igrejas, existe o perigo de querer guardar os frutos para si. Todos nós somos humanos e filhos do pecado original. Mas deve ficar bem claro que fazer parte da vinha de Deus não é um privilégio, mas uma missão que requer compromisso para produzir frutos de justiça. Colocar os pré-requisitos para que o reino de Deus se realize no meio de nós e aconteça também por meio da nossa colaboração. E segundo a comunidade joanina, somente produziremos frutos de justiça se permanecermos unidos à videira, cultivando a nossa relação com o Pai em Jesus de Nazaré, ao ponto de ser Ele conduz as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa possibilitar
essa realização da palavra de Deus em nós, em nossa vida pessoal e comunitária, para sermos verdadeiramente luz, sal e fermento de uma sociedade nova, de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado domingo a todos e todas vocês.